Ok, então a série é sobre os filhos do Turner original, né? A série já começa, a gente já descobre que o Turner original faleceu, né? E ele faleceu tipo no meio da estrada quando acharam ele. Ele tava com um cachorro dentro, né? Que parece muito o Hutch do primeiro filme, que obviamente esse ator ele tá morto, né? Ele é um cachorro, ele não vive muito tempo. E ele tem dois filhos, né? Ele tem a... Eu quero dizer Laura. A atriz é portuguesa, a Lindsay Fonseca. Deixa eu ver o nome dela. Laura. E o Scott, que é o nosso velho conhecido Josh. De Drake Josh. O Josh virou um policial pra prender o Drake. Como as coisas se resolvem, né? Fantástico. E o Josh, né? Vou chamar ele de Josh antes. O Josh, ele é um policial, ele é um US Marshal, que pelo que eu pesquisei, ele é tipo ele é um agente federal, mas ele é tipo um suporte do xerife ou alguma coisa assim. O importante é, eu não entendo muito das minúcias legais de departamento de polícia dos Estados Unidos. Eu não sou um especialista nisso, por incrível que pareça. O Josh, ele é um agente que ele é tipo especializado em encontrar pessoas. Sejam elas pessoas desaparecidas ou criminosos em fuga, sabe? Coisas do tipo. Ou então fazer proteção para gente importante, senadores e prefeitos, etc. Esse é o tipo de trabalho que ele faz. E ele é ligeiramente metódico como o pai dele, mas não cartunescamente metódico. O apartamento dele é todo arrumadinho e tal. O único amigo que ele tem basicamente é o robozinho que limpa o chão, né? O Roomba. Passar o avião de novo. E é basicamente isso. Ele vive essa vidinha tranquila, de boas, até que um dia a irmã dele aparece literalmente do nada. Né? Do nada, literalmente aparece na porta dele, dizendo: o papai deixou esse cachorro aqui, ele mandou dar pra ti, te vira, tchau. E foi embora. E aí no primeiro dia o cachorro vira o apartamento dele de cabeça pra baixo, como a gente espera e tal. Eu tenho muitos problemas com o primeiro episódio, mas eu entendo porque eles fizeram dessa forma. Tipo, o filme, eu entendo que ele tinha mais tempo assim pra poder desenvolver o personagem naquele espaço de tempo, né? 1h30 ou 2 horas, agora eu não tô lembrando aqui. Deixa eu dar uma olhada. Hoje eu tô com as coisas tudo na mão aqui. Hoje eu tô com o IMDb aberto, não tô com anotações, porque eu tô fazendo tudo de cabeça mesmo. Eu terminei de ver hoje, né? Hoje é dia 7, mas no dia 6 o último episódio foi lançado no Disney Plus e eu assisti 1h37, tá? Então, eles têm 1h37, tecnicamente 1h30, né? 7 minutos de créditos, enfim. Eu sei lá. E eles têm esse tempo pra desenvolver o personagem, desenvolver a história, dar segmento e tal. Uma série tem bem mais tempo, né? Mas assim, a série é legal. O primeiro episódio, ele não é ruim, né? Ele introduz bem o personagem do Josh. Ele estabelece ele como alguém que acabou de terminar o namoro, que mora sozinho, que é praticamente novato nos Marshalls e quer aprender logo o serviço e tal, que o sonho dele de quando era moleque era de prender os bandidos, né? O pai dele era aquele policial de interior que passa na rua: tudo bom, dona Cotinha? Como é que vai? E a sua neta? Tem um meninozinho: tio, o gato subiu na árvore. Ele vai lá buscar o gato. Ele era esse tipo de policial, né? O Turner original, o Turner do Tom Hanks. O Josh, não é que ele não admira o pai dele, mas ele sempre quis estar no meio da ação, ele sempre quis pegar os bandidos, né? E por isso que ele foi pra São Francisco. E o resto da família ficou na cidadezinha Cypress Beach. Eu nem sei se existe de verdade, mas enfim, dane-se.
O Josh, ele é um personagem muito, muito carismático, né? Ele é aquele cara jovenzinho que quer fazer tudo direitinho, quer aprender e tal, mas às vezes ele é meio tonto e ele precisa de uma ajuda, e pra isso ele tem a parceira dele, que é a Jessica, que é uma policial que tá prestes a sair de licença porque ela tá grávida. Inclusive, os primeiros episódios é muito estranho mesmo ver a policial grávida usando colete à prova de balas no meio da ação, sabe? Tipo, eu sei, é uma barriga falsa, mas isso fica... Cara, dá uma agonia tão grande. Eu acho muito interessante que eles estejam usando essa personagem grávida. Eu quase ia fazer uma piada de Wicked agora, mas deixa pra lá. Nenhum de vocês ia entender essa piada. Nenhum, aposto. Enfim, eu acho muito interessante ter essa policial grávida no meio da ação. Não é algo que você vê todos os dias, assim, é um toque de realidade, né, que eles tentam dar, assim, que... Mas eu acho que eu acho mais legal é que isso não é uma coisa solta, sabe? Não é só pra dizer, olha só como ela é empoderada, ela é mãe, está grávida, está trabalhando no serviço, girl power. Não, tem um motivo. E o motivo é que quanto mais ela fica mais perto de dar luz, né? O chefe dela mesmo disse, se você tiver com um número X de semanas, que eu não lembro quais são e eu não me importo, quando você tiver um número X de semanas, você sai de ação, você continua trabalhando mais aqui da central, você fica só no escritório, você não vai pra ação, azar o seu. E aí o Josh não pode ficar sozinho, ele tem que ter um parceiro, com quem ele fica fazendo as missões, com o Xavier, ou Xavier, como eles pronunciam nos Estados Unidos. Eu sempre achei muito estranho, né? Tem o Xavier Woods e o X Atencio, que era um dos Imagineers originais, quando o nome nem era Imagineers, né? O cara que projetou a ride da Mansão Assombrada, Piratas do Caribe, o cara fantástico. Inclusive, eles chamavam o Xavier Atencio de X Atencio, né? E eles chamam o Xavier de X aqui também. Só que esse X que nós temos aqui, esse Xavier, é interpretado pelo Brandon J. McLaurin. Se esse nome te faz lembrar alguém, exatamente, é aquele cara de Dr. Dolittle 5. Dr. Dolittle 5, sabe? Vocês leem um blog, né? Vocês leem um blog. Eu fiz uma retrospectiva de todos os filmes de Dr. Dolittle, inclusive a série animada. Sim, teve uma série animada de Dr. Dolittle. E no Dr. Dolittle 5, porque... Sim, teve... Tecnicamente é o 6º filme, mas... A filha do Dr. Dolittle, não é a Kiki Palmer. Droga, qual é o nome daquela coisa? Kyla Pratt. A Kyla Pratt, ela vai pra Hollywood e ela encontra um carinha lá. E é justamente Brandon J. McLaurin. Que inclusive eles fazem a piada... tentando desmerecer ele porque ele dorme com um pijama de Star Wars, ou roupa de cama de Star Wars, uma coisa assim, sabe? Numa época que era engraçado zoar caras que gostavam de Star Wars. Sim, você deve conhecer ele como o Jack de Power Rangers SPD, né? Vermelho, pois é, ele mesmo. O Jack... Ok, isso é uma teoria, certo? Uma vez que Power Rangers SPD foi produzido pela Disney, eu me reservo ao direito de considerar isso canon. É o mesmo personagem. O Jack, que eu lembre no final original, porque eu vi o final na TV Globinho quando passou, eu acho que eu peguei justamente o último arco, né, quando tava passando. Eu não costumava ver Power Rangers, eu comecei a ver com o SPD e peguei justo um dos arcos finais. Eu peguei a transformação da Cat, eu peguei o duelo final, e aí eu lembro que o Jack, ele saía dos SPD, né? Eu lembro também que o Ban no Decarenja, ele também saía, mas ele tinha sido tipo promovido. Eu não lembro o que aconteceu com o Jack no final de SPD, mas eu imagino
que ao longo do caminho, ou ele se separou da menina lá, ou ele ficou viúvo, e agora ele trabalha com os Marshalls. Sim, eu acredito que alienígenas existem no universo dessa série, não me questione. Enfim, eu divaguei, legal agora. Enfim, o Josh vive sua vidinha de boas, enquanto US Marshal, até que chega o Hoot, trazido pela irmã dele, a Laura Turner. Eu já ia chamar ela de Laura Fonseca, porque os nomes aqui me baralham um pouco na hora de ler. A Laura, ela tá estudando para ser veterinária, como a mãe dela. Inclusive, eles trocaram a atriz da mãe dela, mas eles acharam uma mulher tão parecida com a atriz original que eu tive que olhar no IMDb pra ver se não era ela, cara. Que, sinceramente... Tá bom, a atriz dessa série parece a Larissa Manoela quando envelheceram ela no programa da Diana, né? Mas, enfim, eu divago. Meu Deus, cara, ela parece muito a Larissa Manoela, velho. Desgraça. Que imagenzinha amaldiçoada. Então, ela leva o Hutch lá pra casa dele, né? E... azar o dele, né? E aí agora, como é que ele vai fazer? Bom, eles sugerem pra ele que... como ele não tem outra alternativa a não ser ficar com o cachorro, ele se torne uma unidade canina, né? Um K9. Ou em inglês, K9. Que é uma sigla que soa muito menos inteligente quando você para pra pensar, mas enfim, códigos da polícia. É mais fácil de digitar, eu não sei. E... sim, e aí ele tem que começar a treinar o raio do cachorro. Pra onde ele vai? Pra central de treinamento de cães da polícia, né? E aí a meninazinha absurdamente adorável, absurdamente fofa, disparado talvez a melhor personagem da série junto com o Xavier, daqui a pouco eu explico porquê, a Erika, né, que essa menina, o que ela tem de nariz, ela tem de carismática. E eu digo isso da melhor forma possível. Ela tem um narigão. Ela não tem um narigão. Não, ela tem um narigão. A Abigail Shapiro, que tem um monumento nasal, é diferente. Mas, enfim. Ai. Abraço, Abigail. Beijo de saudade. Parabéns pelo bucho. Enfim. Galera, são 3 horas da manhã. Eu não tô bem. Tá um calor desgraçado essa semana aqui em Fortress City. Agora há pouco a minha garganta tava doendo. Parecia que tinha uma pedra dentro, sabe? Parecia que tinha uma coisa espetando minha garganta, mas era só o calor. Era só calor. E o ventilador tá no mínimo aqui, que é pra não fazer zoado na hora de gravar. Então, releva, tá? Enfim. Essa Erika começa a treinar o Hutch e o Turner de quebra, né? E a maioria dos episódios segue assim, sim, antes que eu me esqueça. No meio disso tudo, a Laura ela descobre uma caixa de arquivos, né? Uma caixa de papéis do pai deles, que estava escondida. E essa caixa tem nome de uma pancada de bandido, né? Aparentemente não relacionado, criminoso assim, gangster e tal. Tem caderno cheio de anotação, tem umas coisas assim totalmente aleatórias. E ela começa, não, o pai tava investigando um negócio maior. E o Josh, mina, para com isso, você é doida, perturbada mental. E aí eles começam a investigar assim por fora, né? E começa a desvendar a coisa maior. Até o ponto que eles descobrem que é e tal. É legal. Mas eu digo isso porque todo episódio ele tem uma fórmula muito específica. Todo episódio ele começa com o Josh, né, no meio de uma missão e tal. E aí
eles fracassam, ou eles são bem-sucedidos, mas aí tem outra tarefa, e aí o Hutch começa a agir estranho durante a missão, e aí ele leva pra Erika, pra ela tentar explicar pra ele o que pode ser. Ela não tem certeza do que pode ser, mas ela explica mais ou menos como é que o Hutch age, explica pro Josh como é que ele tem que agir, e aí ele volta pra missão, e aí na missão a irmã dele liga com alguma teoria maluca sobre o pai deles, e aí ele o Hutch começa a agir estranho, continua a agir estranho, e ele não faz ideia do que seja, e aí ele volta pra Erika, aí a Erika, blá 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 blá, pode ser isso, pode ser aquilo, e aí eles voltam pra terminar a missão, e aí dá o epifania no Josh, aí ele descobre por que o Hutch estava agindo estranho, e aí eles resolvem o caso. Não são todos os episódios que tem isso, mas a maioria segue esse padrão, a ponto de, assim, na metade da série, não é uma coisa que se torna cansativa, mas é uma coisa que se torna notável, especialmente se você assistir um episódio atrás do outro, como eu fiz. E assim, eu digo isso não é querendo desmerecer a série, porque eu sei que filme de investigação, série de investigação, filme também, eles têm um padrão muito específico para desenvolver a trama, né? Como qualquer outra série, como qualquer outro gênero, né? Mas assim, filme de investigação, série de super-heróis, especialmente os japoneses, você nota maior esse padrão, né? Você assiste Monk, você assiste CSI, Scooby-Doo, todos eles têm, Deca Ranger, todos eles têm esse mesmo padrão muito específico. Thunderhood também não quebra muito, mas assim, como ele é uma série feita por streaming, né, uma série feita para você maratonar, então você não se cansa dessa fórmula, não é tão formulaico a ponto de você se cansar, né? É diferente, por exemplo, se você maratonar uma série dos anos 90, dos anos 2000, né, até 2010 mais ou menos, você se cansa mais rápido, você tende a se cansar mais rápido, né, dependendo do seu fator de resistência. Você maratonar Simpsons é diferente de você maratonar um Fuller House, né, pra deixar mais ou menos no mesmo campo de sitcom. É diferente, totalmente diferente. Cara, se você maratonar Full House e Fuller House, você vai ter duas experiências completamente diferentes, o que é meio bizarro, se parando pra pensar. Mas, enfim, eu divago. Isso não é ruim, porque assim te dá uma certa segurança do que vai acontecer, tu consegue prever, mas o que realmente faz essas séries são os personagens e a forma como eles são interpretados. Tipo, a Jéssica é aquela mentora, sábia, sabe, pé no chão. Ela é como a mãe do grupo, basicamente. Ela é a mãe da série, né? Ela tá sempre dando conselho, ela tá sempre dizendo, não é assim que faz e tal, ou você devia fazer isso, você devia fazer aquilo, ele é assim e tal, você devia lidar com ele assim, né? Ela que geralmente faz isso. A Laura, ela é uma mãe solteira, divorciada, né? O ex-marido dela é da polícia e ele é dublado pelo Guilherme Briggs. Eu só soltei isso no ar porque eu realmente gosto da dublagem do Guilherme Briggs nesse cara, muito legal. Guilherme Briggs é muito legal. E ela é uma mãe, mas ela é uma mãe meio neurótica, no sentido de que ela enquanto mãe, ela é uma boa mãe, mas quando ela tá com o Scott, ela volta a ser aquela irmã doida dele, né? E ela também é uma personagem interessante. É legal que a série eles aprofundam um pouco no passado dos personagens, assim, mesmo que não precise, sabe? Tem um episódio que ela reencontra
conhecida do ensino médio e ela precisa dessa conhecida para poder chegar a uma informação que ela quer sobre a investigação do pai dela. E aí ela começa a descobrir como ela foi babaca no ensino médio com a menina e tal. Eu acho interessante. É o tipo de coisa assim que eu acho que foi colocado especificamente para apelar para a audiência dessa faixa etária, millennial, zoomer. Pera, qual era a faixa etária dos millennials, cara? Enfim, vocês entenderam, né? O pessoal que tá assistindo agora vai ter alguma memória afetiva de ser babaca na faculdade, porque, enfim, era cultura da época, tinha filmes sobre isso e tal. E interessante, assim, dar um pouco mais de carne pro mundo, né? Não é uma coisa que eles precisavam ter feito. Não era. Mas eles fizeram. O Josh também tem um lance com a ex-namorada dele, que fica nesse vai e vem de emoções, essa montanha russa. A Erika, que obviamente gosta do Josh, isso não é segredo, e a atriz que faz isso consegue passar isso da maneira mais adorável possível. Essa menina tem muito carisma, cara, pela madrugada. A menina que faz a Erika, ela é muito carismática. Ela consegue passar uma energia de doida. A personagem dela é legitimamente doida. Ela é maluca. Ela é abirobada. Ela bebe gás, sabe? Mas ela consegue passar a mesma personalidade, assim, de quando ela tá se contendo, porque ela passa os sinais pro Scott que ela gosta dele, mas ela passa de uma forma assim tão óbvia que ela deixa escapar palavras e tal, e o Josh é tonto, retardado, como a maioria de nós, porque ele não percebe os sinais, né? Aquele pessoal que só o único sinal que eles vão perceber é se a pessoa chegar diretamente olhando nos olhos e dizer, e ainda assim ele vai achar que é brincadeira. Pronto, é ele. Eu sei como é, Josh. Não, mentira, eu não sei. Não, mas eu sou tonto pra perceber. Como é que eu... Tem um termo pra isso. Eu sou ruim pra ler emoções, na real. Eu sou ruim pra ler reações. Eu sou péssimo com a plateia. Eu não sei ler plateias. Isso porque eu sou professor. eu não consigo ler plateias, assim... Dependendo do tanto, né? Assim, do número de alunos. Se for muito aluno, eu não consigo, porque eu fico me distraindo demais, tentando olhar e dar aula para cada um deles. Mas se for pequeno é mais fácil. O Josh, nem isso. Nem isso. Mas ela consegue passar isso de uma forma assim tão leve, de uma forma assim tão descontraída, que você engole que ela só falta esfregar um letreiro luminoso na cara dele e ele não percebe. Você consegue engolir isso. Chega uma hora que chega a ser agoniante. De verdade, consegue ser agoniante. Mas ela é muito carismática. E não só assim com o Josh. Eles têm uma químicazinha, mas ela se dá bem com todos os personagens. É muito legal, é muito fantástico. A Laura, ela é uma boa personagem, né? Ela é interpretada direito e ela também é divertida. A Jéssica, eu gosto da Jéssica porque ela é muito centrada. Ela é uma policial veterana, né? Que assim, ela não se distrai, ela tá sempre focada, né? Ela consegue manter a calma e a ordem, ela consegue assim manter e dirigir os outros policiais, mesmo sob pressão. Tem
o Esquadrão T, que é do qual é o nome do maluco? Começa com T, né? Trent. O Trent, que ele é tipo os jocks, é tipo os esportistas, né? Eles ficam forçando catchphrase, eles ficam tentando... Enfim, eu não acho que eles sejam ruins, mas eles são úteis pra desenvolver o personagem do Scott, né? Que é aquele policial jovenzinho, que quer impressionar os colegas, que quer estar no grupo dos policiais legais, que andam de Land Rover, que tem apelidos legais e tal. Eles funcionam, tanto é que ele só aparece em metade da série, né? Ele não aparece em todos os episódios. E aí a gente tem o Jack, né? Que é o Xavier. Quando eu disse que a gravidez da Jessica não era por acaso, era por causa do Xavier. Porque assim, o Xavier... No começo da série, a Jessica é a parceira oficial do Scott. Mas aí, quando ela fica só no escritório, ele tem que ficar com outro parceiro, né? Então ele é redesignado para fazer as missões com o Xavier. E o Xavier é provavelmente o melhor personagem da série. Disparado. O cara, ele é... Ok, como é uma série da Disney, eles não podem oficialmente dizer isso. Mas como é que eu posso colocar? Ele é surfista. Então ele fala sempre manso assim, sabe? Naquele tom de voz. Ele é legal, sabe? Ele manda um hang loose quando você merece, né? Mas só quando merece. Não vamos forçar a onda. Eu também faço analogias de onda, de surf. Porque às vezes você está numa situação difícil, mas é só um tubo, cara. É só um tubo. E aí você acha que o tubo nunca vai parar, mas o tubo sempre para. Ele sempre tem um fim. Você só tem que segurar firme na sua prancha e ir seguindo. Uma hora você vai achar. Ele é desse jeito, sabe? É muito legal, cara. É muito legal. E assim, o que eu acho mais legal é que assim, o Josh, ele é totalmente o oposto do Xavier, mas eles dois são muito engraçados juntos. Eles dois são muito interessantes juntos. Eles conseguem trabalhar juntos, sabe? O Xavier é as coisas mais aleatórias do mundo, que às vezes tem um payoff, às vezes não, mas na maioria das vezes tem. E ele adiciona uma dinâmica muito legal pra série, muito legal, porque assim, ele é o policial mais velho, né, mas assim, eu não lembro se ele tá mais tempo com os Marshalls do que a Jessica, mas ele tem um lance de ter PTSD da guerra no Afeganistão. Ele tava no Afeganistão. E aí, tipo, pra não ter o PTSD do Afeganistão, ele começou a fazer surf e tal, pra curar. Às vezes ou outra ele solta alguma referência aleatória ao Afeganistão e os caras ficam, ok, não era uma analogia de surf, era sobre a guerra e tal. E, assim, é engraçado, eles tratam como se fosse uma piada, né? Isso é chuva. Enfim, eles tratam como se fosse uma piada, né? Não a guerra, mas o fato dele mudar de assunto tão rápido. Vamos dar uma pausa só enquanto a chuva para, porque aqui não é isolado, então vai ficar uma desgraça. Volto já. Ouve vinheta ou propaganda, enfim, sei lá.